A gente parou aqui, não foi? Complexo de Golgi. Hein, pessoal? Eu acho que sim. Então respondam. Ó, a gente falou já sobre as funções do complexo de Golgi. Falei da produção de enzimas digestivas, do armazenamento e secreção. A gente parou, na verdade, aqui, na formação do acrossomo dos espermatozoides. Então, ó, só para relembrar, o complexo de Golgi é a organela que ela vai ter como função principal, ó, o armazenamento, o transporte e a secreção de substâncias, principalmente a secreção de substâncias. Tudo que está relacionado com secreção tem o complexo de Golgi trabalhando em conjunto, tá? E não podemos esquecer também que o complexo de Golgi ele trabalha também em conjunto com os retículos endoplasmáticos. Por quê? As substâncias, proteínas, hormônios, enzimas, né, lipídios, as substâncias em geral que são produzidas pelos retículos endoplasmáticos são enviadas para o complexo de Golgi através de vesículas de transportes originadas do retículo endoplasmático. Então, elas são enviadas, as substâncias são enviadas para o complexo de Golgi, onde serão modificadas, se necessário, serão armazenadas, tá certo? Quando a célula precisar utilizar essas substâncias, então elas vão ser transportadas através de vesículas de transporte que saem do complexo de Golgi. Essas vesículas transportadoras vão para as extremidades da célula e lá elas ficam até que a célula precise fazer essa secreção dessas substâncias. Quando a célula precisa secretar, então a vesícula vai, encosta-se na membrana e ela se abre, né, liberando a substância e aí tem um processo de secreção. Isso vai acontecer em praticamente todas as células do nosso corpo, tá? Todas as células que produzem enzima, célula que produz hormônio, deixa eu ver, células das nossas vias aéreas produzem muco, células produtoras de saliva. Então, tudo isso vai acontecer aí devido ao complexo de Golgi, certo? Outra coisa muito interessante é a formação do acrossomo nos espermatozoides. Você sabe, eu já falei a vocês, que o acrossomo é aquela região do espermatozoide, a região da ponta do espermatozoide, bem a pontinha mesmo, né? Na cabeça do espermatozoide, tá? Então, ó, como é que se forma o acrossomo? Então, eu parei bem aqui. A gente tem um monte, ó, de vesículas dos complexos de Golgi que possuem o espermatozoide. E essas vesículas elas vão se juntando até formar, ó, partes bem maiores. E vai se juntando até formar um único componente que é chamado de acrossomo. Gente, aqui dentro tá cheio de enzimas que irão degradar aquela capa protetora que envolve o óvulo, tá? Capa protetora formada por ácido hialurônico. Então, se é formada por ácido hialurônico, a enzima que está aqui nesse acrossomo é a enzima hialuronidase. Certo? Então, no momento em que o espermatozoide precisa fecundar o óvulo, ele vai lançar, a partir do seu complexo de Golgi, que está aqui, né? Aqui a gente tem o complexo de Golgi, ó, e aqui a gente tem aquela grande vesícula armazenadora de substâncias. Nesse caso, a enzima hialuronidase. Então, quando o espermatozoide precisar fecundar o óvulo,
Então, ele vai lançar essas enzimas para degradar aquela capa protetora e assim ele possa penetrar dentro do óvulo. Dúvidas? Outra função do complexo de Golgi é a formação da lamela média. O que é a lamela média, professor? Quando a célula vegetal ela está se dividindo, tá? Ela vai formar uma nova célula, como vocês sabem. E aí, para que isso aconteça, ela precisa formar aqui também um pedaço da sua parede celular. Veja que está se formando aqui, até formar isso aqui, ó. Tá vendo? Então ela vai, ó, pedacinhos do seu complexo de Golgi, ou das vesículas, vão aqui, ó, e começa a se juntar até formar a lamela média, que é justamente a estrutura da parede celular e dos vegetais, fazendo assim com que a célula vegetal se divida, tá? É outra função do complexo de Golgi. Bom, vamos ver agora, falar um pouquinho dos lisossomos. Gente, os lisossomos, eles também são organelas, certo, das nossas células, e eles são importantíssimos para realizar o ato de digerir. Nossas células, vocês sabem que nossas células, elas acabam englobando partículas, né? Elas acabam englobando outros tipos de substâncias, até um vírus, uma bactéria, que ela acaba englobando ali. Tudo isso precisa ser digerido, né? E quem faz a digestão de tudo que a célula engloba são os lisossomos, certo? Então, os lisossomos, eles são bolsas membranosas como vesículas, certo? Quando eu falo de vesículas, é isso aqui, ó. Tá vendo? Isso é uma vesícula, ou seja, um lisossomo, tá? Então, no caso, os lisossomos, eles são bolsas membranosas que contêm enzimas dentro deles capazes de digerir algumas substâncias orgânicas, tá? Lembrando que os lisossomos, eles são formados no complexo de Golgi. Tá? A origem dos lisossomos vem do complexo de Golgi, que estão praticamente em todas as células, se não estiver em todas. Tá? Então, ó, essas enzimas, né? Como é que acontece essa formação? Lembra que tudo está todas as organelas elas estão umas associadas às outras. Então, vê só. Essas enzimas digestivas são produzidas no ribossomo do retículo endoplasmático rugoso, que migram para o complexo de Golgi. Veja, tá? Elas são enviadas para o complexo de Golgi, onde serão armazenadas, empacotadas, modificadas, tá certo? E aí, existe uma região do complexo de Golgi, né, que vai armazenar essas enzimas em pequenas bolsas, como eu falei a vocês. E aí elas podem ficar livremente, ó, pelo citoplasma. E aí deu a origem ao lisossomo. Quando uma célula capturar alguma partícula, alguma substância, o que é que vai acontecer? Essas vesículas cheias de enzimas vão digerir aquela partícula. No caso, essas vesículas que vão fazer essa digestão de partículas dentro da célula são os lisossomos, tá certo? Então aí os lisossomos são uma organela, tá? Originada no complexo de Golgi, tá certo? Então aí a gente já tem outra função do complexo de Golgi, que é a formação dos lisossomos, tá certo? Então vejam, por exemplo, aqui na imagem, ó. Aqui eu tenho o complexo de Golgi, tá? Vejam que
eu tenho aqui vesículas que estão sendo soltas, estão se soltando da estrutura da organela do complexo de Golgi, tá certo? E aí, ó, esse lisossomo, tá vendo que ele tem um monte de pontinhos aqui, ó, dentro dele? Isso aqui são justamente as enzimas que vão digerir as partículas que a célula vai englobar. Então, ó, quando a célula realiza ó, fagocitose, lembra da fagocitose que eu falei, ó, que a célula ela cria dobraduras na sua membrana até englobar essas partículas, ó, tá vendo? Então, quando a célula ó, ela realiza a fagocitose, o que é que vai acontecer? Essas partículas elas ficam aqui, ó, dentro dessas vesículas fagocíticas originadas pela membrana celular. E aí, ó, o lisossomo ele vem e ele encontra essa vesícula contendo a partícula. Então, o que é que acontece? Acontece a junção da vesícula que contém a partícula englobada com a vesícula que tem as enzimas digestivas. Então, elas se juntam, se fundem em uma só, e aí é o que vai acontecer. Aquelas enzimas vão entrar em contato com aquela partícula, e aí vai acontecer a digestão daquela partícula, certo? E aí, quando acontece a digestão daquela partícula, né, a degradação daquela partícula, o que é que sobra? Resíduo, né? E a célula não precisa de nenhum tipo de resíduo. Aí, feito isso, esse lisossomo, né, essa vesícula lisossomo, cheia de resíduos, ó, ela vai lá para o cantinho da célula, ó. Quando chega lá na membrana, ela solta, despeja. Deu para entender, pessoal, o funcionamento aqui do lisossomo? Deu para entender? Pra mim deu. Deu. E é assim que acontece, tá? Deixa eu ver aqui. Opa. Acabou o slide, mas eu vou pegar outra coisa aqui que eu não terminei ainda, esse slide. Ó, gente, preste atenção aqui. Ou vamos ver outra função agora, né, dos lisossomos, outras propriedades dessa organela. Primeiro, eu quero que vocês entendam que a gente vai ter tipos de digestão no nosso corpo, né? Quem é Eduardo Freitas? É Luiz, é? Enfim, é o seguinte, pessoal.
A gente vai ter a digestão extracelular, né? O nome já está dizendo tudo, é aquele tipo de digestão que acontece fora das células. E aí vamos ter a digestão intracelular, que é a digestão que acontece dentro das células, tá? No caso da digestão extracelular, é muito simples. Você, por exemplo, come uma comida, uma banana, por exemplo. Essa banana ela é rica em amido. E aí, a digestão desse amido ele já vai começar na boca, né? Através da amilase salivar. Depois, no intestino, através da amilase pancreática. Tá? Então, quando você come um alimento, enzimas digestivas são liberadas no seu trato gastrointestinal para que essas substâncias sejam consumidas, sejam digeridas. E aí acontece o quê? Essas substâncias elas são diminuídas, né? Elas são simplificadas, e aí a gente pode agora absorver essas substâncias. Quando essas substâncias passam para dentro da célula, aí acontece a digestão intracelular, tá certo? E aí a digestão intracelular, quem é que está responsável por ela? Dependendo das substâncias, os lisossomos, tá? No caso da glicose, os lisossomos eles não vão fazer essa digestão, né, gente? Quem vai fazer o uso da glicose é a mitocôndria e tal, que a gente já viu isso. Então, no caso da digestão intracelular, são os lisossomos que vão ser responsáveis por realizar através dos processos de fagocitose e pinocitose, que vão conter partículas capturadas no meio externo. É aquilo que a gente já viu no esquema anterior, certo? Vacúolos digestivos são, na verdade, as vesículas digestivas. Tá? É a própria bolsa com enzimas que originam os lisossomos. Tá certo, gente? Então, fagóssomos ou pinóssomos são justamente as substâncias que vão degradar aquelas partículas que a célula vai capturar, tá certo? Que a gente também já falou que nesses vacúolos digestivos a gente tem as enzimas digestivas que vão digerir as substâncias e tudo mais. Vejam aqui esse exemplo aqui mais uma vez, só para que vocês que fixem. Aqui eu tenho o retículo endoplasmático rugoso. Algumas enzimas digestivas são produzidas no ribossomo, nesses pontinhos amarelos que estão aqui no retículo rugoso. E aí, ó, essas enzimas são mandadas, são enviadas para o complexo de Golgi, ó, através de vesículas de transporte, onde são armazenadas, modificadas e transportadas, tá? Para essa região aqui que a gente chama de vacúolo digestivo, que é o próprio lisossomo, tá certo? Aqui está cheio de enzimas que vão digerir aquelas partículas que a célula englobou, tá certo? Quando a célula engloba alguma partícula, vejam que ela entra também dentro de uma vesícula, e aí essas vesículas elas acabam se encontrando. E aí no que elas se encontram, elas se fundem e acontece o que a gente chama de digestão de partículas, de fagóssomos, tá certo? Aí vejam que a partir do momento que essas vesículas, tanto as que contêm as enzimas, quanto as vesículas que contêm as partículas, vão se fundir uma na outra, ó, aqui, e aí ó, vai acontecer a digestão, sobrando apenas aqueles resíduos que serão secretados pela própria célula, tá? Então, ó, é mais ou menos isso que a gente fala. Então, esses vacúolos, a gente vai ter o vacúolo digestivo, a gente vai ter o vacúolo de transporte, todos são os lisossomos, tá? E a gente vai ter o vacúolo residual, que é justamente o que só tem os resíduos que vai ser jogado para fora da célula, certo? Outro processo originado aí do lisossomo se chama a autofagia.
E o que seria uma autofagia? Gente, é quando a própria célula ela começa a se degradar, tá certo? Então, vejam, os lisossomos da própria célula, certo? Eles começam a degradar a própria célula quando ela está doente, quando essa célula ela precisa se regenerar, certo? Então, coisas desse tipo vão acontecer. E todas as células realizam autofagia, tá certo? Então, ó, em determinadas situações, a autofagia é uma atividade puramente alimentar. Quando o organismo é privado de alimento e as reservas do seu corpo se esgotam, as células, como estratégia de sobrevivência no momento de crise, passam a digerir partes de si mesma. Veja que interessante. Então, se você não come nada, para de comer, certo? Suas reservas de nutrientes acabaram. O que é que vai acontecer? As suas próprias células vão começar a degradar o seu próprio corpo, certo? Elas vão começar a degradar, a digerir parte de si mesma para tentar sobreviver. Certo? Isso é um mecanismo de defesa da própria célula, tá? Alguém aí está querendo fazer isso? Ó, no dia a dia da vida de uma célula, a autofagia permite destruir organelas celulares desgastadas e reaproveitar alguns de seus componentes moleculares. Então, de repente, aquela organela que já não funciona mais, tá? Que precisa ser renovada, então os lisossomos vão lá e degradam aquela organela, degradam aquela parte daquela célula que já não está tão legal, tá certo? Eles vão utilizar, obviamente, né, os componentes moleculares para uma nova formação aí de regeneração celular, mas o que não presta, os resíduos eles vão jogar para fora. Tá? O processo da autofagia se inicia com a aproximação dos lisossomos da estrutura a ser eliminada. Esta é cercada e envolvida por vários lisossomos, ficando contida em uma bolsa repleta de enzimas, denominada de vácuo autofágico. Através da autofagia, uma célula destrói e reconstrói seus constituintes centenas ou até milhares de vezes. Ou seja, são um processo celular, pessoal, que vai acontecer a todo tempo. Tá? Por exemplo, uma célula nervosa do cérebro formada na nossa em vida embrionária, né? Quando a gente é embrião, tem todos os seus componentes, exceto os genes. Com menos de um mês de idade, uma célula do nosso fígado, a cada semana, digere e reconstrói a maioria dos seus componentes. Até porque a gente sabe que o fígado, ele é um órgão que ele é regenerado. E como é que acontece isso? Justamente as próprias células do fígado se encarregam de destruir aquelas partes que não são mais utilizáveis e reconstruir para que a regeneração ocorra. Então, tudo isso está relacionado com a autofagia realizada pelos lisossomos, tá? Então, algumas doenças que atacam os pulmões, no caso a silicose, ocorre a ruptura dos lisossomos de células fagocitárias, de macrófagos, com consequentes digestões de componentes de morte celulares. Certas doenças degenerativas, esclerose, já ouviram falar, não foi esclerose? A doença de Stephen Hawking? Já? Já. Então, esclerose, algumas doenças autoimunes, como a artrite não, como é o nome daquela outra? Reumatoide, parece, eu não lembro o nome da doença, enfim. Doenças degenerativas, né? Até o Alzheimer, que é uma doença degenerativa, é aquela doença que aquela parte do meu corpo ela vai se degenerando. Então, isso também está atrelado com o processo de autofagia, né? Então, os lisossomos, eles, dentro dessa célula, dessa estrutura, eles começam a liberar as enzimas e aquele órgão ele vai se desfazendo. A artrite aqui é um exemplo do desgaste das articulações. Então, quando as articulações estão desgastadas,
Então, os lisossomos começam a degradar aquelas partes. E aí aparece a artrite. Certo, gente? Alguma dúvida com relação a isso? Vamos lá, ó. Então, deixa eu interromper aqui. Peraí. Só que eu vou falar na quinta. Pra gente terminar esse assunto. Pessoal, deixa eu falar. Eu já falei a vocês que a gente vai fazer prova. Prova online. Falei, não foi? Pronto. O conteúdo na nossa prova online vai ser só o conteúdo da segunda unidade, né? Só o conteúdo de células. Tudo que a gente viu sobre células. Então, ó, membrana plasmática, o histórico lá de descoberta das células, teoria celular, né, transportes, osmose, difusão, bomba de sódio e potássio, a estrutura bioquímica da membrana, organelas e o núcleo, que a gente vai ver a partir das semanas seguintes. Então, esses vão ser os conteúdos da nossa prova online, tá? Eu passei trabalho aqui também para vocês fazerem na segunda unidade, apresentar. Qual? Gente, abra o microfone, por favor. Que coisa. O senhor ainda só falou que a prova seria 2,5, o E um trabalho trabalho. valendo. Mas aí eu não passei o trabalho ainda, né? Não. Pronto, temos 4 minutos. Será que dá para fazer? Dá para fazer. Então, ó, 3 líderes, são 28 na turma, né? O professor, a gente já puxou os grupos. Quando? A gente dividiu em 4 grupos Mas na segunda-feira. Mas eu não falei os temas. Falou os temas. Quais são os temas? O meio de Isabel é Fermentação. Primeiro Ah. fermentação e depois... Fermentação, falei. Respiração celular, fotossíntese. E o outro? São 4 grupos, gente? Ou são 3? 4. Tá todo mundo aqui dos 4 grupos? Tá, o meu é fermentação. Certo. O teu é qual, Beatriz? Peraí que eu esqueci qual o nome. O teu É é qual? fermentação, respiração celular, fotossíntese e outras formas de absorção de energia. Isso aí. É? É. Pronto, então já tá feito. Eu pensei que a gente ia ter que fazer ainda esses grupos. Já foi tudo direito, coisado, né? E a data, eu passei. Passou. Qual é a data? Na quarta-feira e quinta da semana que vem. Quarta e quinta da semana que vem. Pronto. Então, mãos à obra, viu? Façam, porque isso vai valer 2 pontos. Ou 2,5 pontos. E aí a gente vai fazer a prova. Agora, esse assunto do trabalho, eu não vou colocar na prova. Pode cair alguma coisa, assim, tipo, qual é a organela responsável por fazer fotossíntese? Qual é a organela responsável pela respiração das células? Isso pode cair, né? Agora, o processo em si eu não vou colocar não, tá? Dúvidas não, né? Tudo tranquilo? Tudo em ordem? Então pronto, estão liberados. Tchau. Ô, professor, Oi. o senhor pode mandar a gravação da aula lá no grupo? Eu vou mandar. Quarta e quinta da semana que vem, né, Isabel? Foi isso que o senhor falou, dia 6 e... Pronto, perfeito, então. Então é isso. Tchau.